O ministro do STF, Alexandre de Moraes, concedeu liberdade provisória ao catador de materiais recicláveis, Jean de Brito da Silva, preso durante os atos do dia 8 de janeiro em Brasília. Jean, que é autista, será obrigado a usar tornozeleira eletrônica e cumprirá outras medidas restritivas, como não manter contato com os envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Segundo a defesa, a prisão de Jean ocorreu fora dos prédios invadidos, enquanto o catador tentava ajudar um grupo de idosas que fugia dos estilhaços das bombas de efeito moral lançadas pela polícia. Silvio, é o vendedor de cachorro-quente não, né? De algodão doce, é o autista, é a senhora de 70 anos que permanece presa, é o indígena, exatamente, é o jornalista, enfim, inclusive nesta semana a Revista Oeste publicou a reportagem de capa que foi escrita pelo Christian Costa com um relato de várias pessoas que seguem presas na colmeia. Vale muito a pena você que está aí também conferir. Uma carta que foi escrita pelas presas, algumas delas inclusive seguem presas na colmeia, uma senhora de 70 anos, professora, diretora de escola. É um relato impressionante que nos entristece muito e a Revista Oeste talvez seja o único veículo que tem dado espaço e voz a todas essas pessoas, né, Silvia? Agora vem essa notícia, então, de que o ministro resolveu soltar o autista depois de praticamente 7 meses preso. Ele vai permanecer com tornozeleira eletrônica. É que já é uma vítima de tudo isso que aconteceu no Brasil nos últimos 6 meses, né, Paula? Veja, olha, é sempre importante e muita gente até pega no nosso pé. Olha, por que todos os comentários que vocês fazem sobre o 8 de janeiro, vocês sempre dizem que repudiam quem jogou uma única pedra, né? Justamente para que fique clara a nossa posição de que queremos simplesmente jogar luz em tudo o que aconteceu e se alguém cruzou a linha, será punido. Mas pode ter certeza que milhares ali, centenas de pessoas, foram 1.500 presos, pelo que a gente sabe, né? Pode ter certeza que essas pessoas são presos políticos, que elas já estão cumprindo a sua condenação, que sequer aconteceu, que vão ser ainda julgadas em lotes, mas elas já estão cumprindo pena, com uma tornozeleira eletrônica em casa, e em alguns casos que beiram crueldade, elas ficaram dentro da papuda, no caso de homens, ou da colmeia, no caso das mulheres, e são mães, são pais, são avós, aí temos aí um jovem autista, enfim, cidadãos que decidiram sair de casa naquele 8 de janeiro, naquela tarde que terminou de um jeito que ninguém queria, e que talvez estejam pagando um preço altíssimo nas suas vidas, cujo tempo que perderam atrás das grades não tenha como ser reparado ao longo do tempo, mas que seguramente, eu creio nisso e tenho dito isso repetidamente, a história, o tempo lá na frente vai mostrar o que aconteceu no Brasil, as arbitrariedades deste processo kafkiano que aconteceu no Brasil, conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes e com a conivência, evidentemente, do Supremo Tribunal Federal. Paula, é mais um caso. Você lembrou aí do vendedor de algodão doce, seguramente tinha um vendedor de cachorro-quente que vocês disseram também, tinha crianças ali, só tinha algodão doce, talvez porque tinham crianças. Eles foram embarcados, foram parar em ginásios, de lá foram parar na cadeia. As imagens que a gente vê de aquela mãe recentemente que saiu, né, da colmeia e foi abraçar os seus filhos, o que são? Alguém consegue imaginar esses 6 meses para essas crianças que têm aí idade aparentemente entre talvez 4, 6, 7 anos? O que foram esses 6 meses longe dos pais? E se lá na frente, depois nunca ficar comprovado que eles atiraram uma única pedra, que picharam uma única parede, talvez alguns sequer estavam ali dentro dos prédios públicos, porque há relatos, trouxemos já relatos aqui no nosso programa de gente que chegou depois, chegou à noite lá na esplanada dos ministérios, chegou desembarcando na rodoviária. E se tudo isso lá na frente fica aprovado, como é que fica a consciência desses ministros do Supremo Tribunal Federal? E como fica a consciência dos jornalistas que compram essa versão sem fazer uma única pergunta básica, às vezes, né? Por quê? Onde você estava? Que crime você cometeu? Que não querem ouvir as versões. Você está trazendo um caso aqui
esse jovem aparentemente estava guiando ali idosos que estavam lá de fora dos prédios públicos. Ele foi ouvido por algum jornalista que tem chamado ele, por exemplo, de terrorista? Então, eu acho que a esperança que resta nesse caso do dia 8 de janeiro é que lá na frente, pelo menos a verdade seja de fato toda revelada. Augusto? Mas não tenha dúvida, viu, Silvio? A verdade prevalece. A verdade prevalece. Imagine se o Brasil não vai saber, consultando obrigatoriamente aqui a Revista Oeste e o que dissemos, né, e diremos nesse programa. Nada nos jornais, nenhuma vírgula de indignação com a prisão, com a permanência, com o uso de tornozeleira eletrônica por um autista. E indignação geral dos colunistas que defendiam a liberdade de imprensa, né, dos que combateram os excessos da Lava Jato. Nenhuma palavra, porque estão todos ocupados com a queda dos óculos do filho do ministro, um marmanjo de 27 anos de idade, que ninguém sabe o que estava fazendo lá. Esse é o drama brasileiro. Você acha que isso vai sobreviver por muito tempo, esse tipo de distorção? Agora, é por isso que a gente tem de assinar a revista. Nós devemos isso a vocês. Tá? E o Brasil vai dever a todos nós um negócio muito simples, que é o básico do trabalho jornalístico. Conta a verdade, expõe os fatos. Só em relação a esse caso do autista, Augusto, nós publicamos no site da Revista Oeste, acho que foi na semana passada, inclusive eu pedi para a produção exibir novamente essa reportagem, jovem autista preso no 8 de janeiro, aí, faz apelo à justiça, e inclusive nós anexamos aí nessa reportagem que você pode conferir no site da Revista Oeste, um parecer de um psiquiatra forense dizendo que esse menino tem, inclusive, uma deficiência intelectual moderada e autismo. E querem libertar os que estão presos por crimes gravíssimos, alegando que tem doença mental, tem que ficar na rua. É isso, Cris. E o Jean agora está sendo liberado pelo ministro Alexandre de Moraes com tornozeleira e com restrições. Vamos lembrar que na quinta-feira da semana passada, o Senado Federal, na Comissão de Segurança Pública, fez uma audiência de quase 7 horas. Eu me dei ao trabalho de assistir no fim de semana, no modo acelerado, mas assisti inteira, porque o Senado deu voz a advogados desses presos políticos, porque são presos políticos, para falarem sobre primeiro os atentados contra os direitos humanos, que essa imprensa militante também não revela, não finge que não está vendo, a OAB finge não estar vendo, o Conselho de Defesa dos Direitos Humanos da OAB finge não estar vendo, e mais, foram todos instigados a se pronunciar. Inclusive, a OAB foi convidada a participar da Comissão de Constituição e Justiça e, segundo o senador Eduardo Girão, que presidia a sessão ali no início, depois ele passou a palavra para Magno Malta, a OAB sequer respondeu ao convite. Sequer respondeu. A OAB, que vive esperneando contra a prisão de bandidos, falando que até os criminosos, os de crimes hediondos, né, os estupradores, pedófilos, assassinos, latrocidas, até esses são seres humanos, apesar do Lula chamar quem xinga os outros de gentinha, essa gente que tem que ser extirpada, né? O Lula acha que alguns seres humanos não são humanos, mas o Conselho de Direitos Humanos da OAB costumava agir assim, dizer que mesmo aqueles que a gente não consegue nem olhar direito, porque não consegue entender como humano, alguém que agride outro ser, provoca uma violência tal para provocar a morte de outro ser, o Conselho de Direitos Humanos da OAB vai atrás da defesa desses criminosos. E o autista, os presos do 8 de janeiro, os presos do dia 9, não tiveram essa representatividade. Nessas 7 horas de audiência, Paula, os advogados, além de revelar que eles não tinham acesso aos autos, que a audiência de custódia, que deve acontecer em, no máximo, 48 horas, foi feita 4 dias depois, que havia criança preso, senhores, senhoras de idade, doentes com comorbidades, que um jovem tentou suicídio lá naquele campo de concentração da Polícia Federal, foi levado às pressas para o hospital, porque não conseguia aceitar a ideia de estar sendo preso, sendo uma pessoa honesta, que nada tinha feito.
teve essa prisão do autista, tem muitas pessoas com comorbidades. A advogada, que é presidente da Associação das Vítimas e Familiares do 8 de janeiro, porque sim, precisaram se unir numa associação para conseguir levar sua voz um pouco mais para frente, conseguindo inclusive essa audiência pública no Senado. Ela tem um pai o pai dela tem 70 anos, eles são do interior do Rio Grande do Sul, comorbidades, está preso há 6 meses, ele foi preso dentro do Palácio do Planalto, segundo ela, sozinho, e tinha entrado porque havia gente chamando lá para dentro, as portas estavam abertas para que as pessoas de mais idade se protegessem do gás lacrimogênio que estava sendo jogado de cima, de helicópteros, em cima daquelas pessoas lá embaixo, muitas delas de idade, e que estavam apenas se manifestando pacificamente, como permite a Constituição. Esse senhor está preso, segundo ela saiu do interior do Rio Grande do Sul para Brasília já no dia seguinte, e a primeira parada dela foi numa farmácia para comprar os remédios que o pai precisa tomar todos os dias. E ela disse que com muito esforço, se apresentando como advogada, ela conseguiu levar para uma pessoa lá que supostamente levaria para dentro da papuda esses remédios. Até hoje, o pai dela não recebeu esses remédios. Então, é um senhor de 70 anos, preso ilegalmente, sem provas, sem acusação formal, sem individualização da conduta, tudo aquilo que a gente vem falando aqui, e sem os remédios. Falaram sobre a comida, que foi apresentada com larvas várias vezes, as pessoas não conseguiam se alimentar, essa questão das doenças crônicas, não estão tendo acesso a remédios, superlotação, liberaram criminosos perigosos para abrir vaga para essas pessoas que nada fizeram e colocaram 16 em cada cela onde cabem 8. Então tem metade dormindo em beliches e metade no chão. Estamos falando de pessoas de 70, 80 anos. Tinha uma senhora lá na audiência pública, com quase 90 anos, irmã Hilda, se não me engano, que ia todos os dias ao QG para rezar, apenas isso. Foi presa no QG, não tinha estado na esplanada e estava lá prestando depoimento. Essa já foi solta, mas estava lá pedindo pelos outros que continuam presos. Então, é um absurdo atrás do outro. E aí a gente quer saber por que soltou o autista agora e mantém outros 250 ainda presos. Boa questão, Cris. Eu vou pedir para a produção exibir a reportagem de capa dessa semana aqui da Revista Oeste, que foi escrita pelo Christian Costa, está aí os cárceres do Supremo. Então, uma carta revela com exclusividade o inferno vivido pelos presos políticos do 8 de janeiro. Pais, mães, avós, mulheres e homens que continuam atrás das grades sem nenhum direito, mesmo sem ter cometido crime algum. Está aí essa reportagem de capa, vale muito a pena. E aqui fazemos um apelo, mais uma vez, a você que está nos acompanhando, para assinar a Revista Oeste, o nosso conteúdo. Reportagens como essa, você só vai encontrar aqui na Revista Oeste. Isso nós garantimos a você, esse destaque que nós temos dado aí para todos os acontecimentos do 8 de janeiro e dando voz a essas pessoas que muitas vezes foram presas de maneira injusta, algumas permanecem presas e estão praticamente esquecidas pela grande imprensa.